Gravando? Gravando, graças a Deus, né? Antes da gente entrar na aula, eu trouxe alguns materiais aqui para vocês, deixar aqui na nossa biblioteca. Eu gosto muito de história, né? Acho que é uma das coisas que eu mais gosto, assim, história bíblica, história da igreja. E eu trouxe uma coleção aqui, ó, 10 volumes de um historiador chamado Justo Gonzalez, uso muito material dele. Chama-se Uma História Ilustrada do Cristianismo. São 10 volumes, né, desse tamanho aqui. Então, tem a Era dos Mártires, conta os primeiros anos da Era Cristã. A Era dos Gigantes. Os gigantes aqui são os primeiros teólogos, né, que desenvolveram aí as doutrinas. A Era das Trevas, trevas aqui da Idade Média. A Era dos altos ideais, sonhos frustrados, que aqui já é na época que a igreja estava altamente religiosa, né? A Era dos Reformadores, que aí aqui tem Martinho Lutero, João Calvino. A Era dos Conquistadores, que é quando a igreja sai da Europa e vai para as Américas, né? Ásia, África e tudo mais. A Era dos Dogmas e das Dúvidas, aqui muito pautado pelos conflitos com o Iluminismo e outros filósofos. Volume 9, A Era dos Novos Horizontes. E o volume 10, A Era Inconclusa, que é mais fininho até, né? Porque não acabou ainda. Então, vale a pena ler na sequência, porque aí você acompanha o desenvolvimento. O escritor é muito bom. O que eu acho muito interessante é que, além, né, do texto, ele traz também, né, ilustrações, mostrando um pouco né, do que foi trabalhado naquela época. Então, super recomendo a leitura, vou deixar aí, né, para vocês. Né, acho que uma das obras que eu mais gosto. E esse aqui, Poderes das Trevas, esse é o livro que eu estou usando para o nosso estudo bíblico. Tá? Até mencionei na aula passada, né, é o Clinton Arnold. Ele é um escritor britânico, se eu não estou enganado. Quem publicou foi a editora Vida Nova. É uma obra desse ano, então é um livro super interessante. Acho que ele mudou um pouco a minha percepção sobre o mundo espiritual, né? Mudou para melhor. Né? Então, também recomendo demais. Essa aqui já é uma leitura que mistura muito história. Então tem algumas coisas de história aqui, fala sobre as religiões antigas, judaísmo, né? Mas também traz uma perspectiva teológica bem bacana. Então, esse é o livro que eu estou usando para o estudo bíblico. Então, se vocês tiverem interesse, vou deixar aqui, além dos 10 volumes aí da História Ilustrada do Cristianismo, que eu acho que é uma obra clássica super valiosa. Dito isso, vamos para a nossa aula. Hoje a gente vai começar na primeira parte falando sobre batalha espiritual. Eu trouxe um formato um pouquinho diferente dos slides para ajudar a gente aqui, mas a ideia é fazer uma introdução a esse contexto de batalha espiritual e a gente vai desenvolver esse tema daqui até o final do nosso ano. Tá bom? Não vamos conseguir terminar tudo esse ano, então paramos no fim, um recesso. Quando a gente voltar em 25, a gente finaliza essa parte aí dos anjos maus. Ainda tem que falar sobre possessão, tem que falar sobre, né, os temas do dia de hoje. Então é muito conteúdo, não vamos correr à toa sem cobrir bem coberto aí tudo que precisa ser dito. Então vamos lá, vamos falar sobre batalha espiritual. Antes da gente entrar, deixa eu só acertar aqui com o mouse. Antes da gente falar propriamente sobre a questão da batalha espiritual, por isso que hoje é a parte 1, eu trouxe para vocês um tema aqui relacionado com
nomes de espíritos malignos. Eu comentei com você já em algumas aulas que, né, os nomes eles são muito significativos, apesar da gente não ter que discutir aqui o que eles significam e tudo mais, mas eles são muito significativos porque eram usados nas invocações. Mas além de usar nas invocações, eles também eram conhecidos, né, no cotidiano das pessoas. Na época de Paulo e dentro do contexto do judaísmo, que aqui está bem fechado no contexto do judaísmo, esses eram os principais nomes de espíritos malignos da época do apóstolo Paulo. Então, Asmodeu, né, já conhecido desde do período intertestamentário, né, no início do Novo Testamento, Semiasa, Azazel, Mastenia, Belial, esse até aparece na Bíblia, Satanás, Samael, Satanael, são apenas alguns dos nomes, né, que eram muito conhecidos na época do apóstolo Paulo. Então, quando se falava desses nomes, as pessoas tinham clareza que estavam falando de espíritos malignos. Sabiam da influência que esses seres tinham na vida das pessoas e, acima de tudo, eles entendiam o perigo que era se envolver com essas entidades, né? Então, esses são alguns, não são apenas esses, né? Mas talvez aqui a gente tenha os mais conhecidos daquela época, né? Para todos naquela época, Satanás era o chefe, o líder de toda essa organização espiritual do mal. Mas para aquele povo, e talvez não seja diferente para nós aqui, eles tinham muita clareza de que o mundo espiritual, as hostes que estavam ali debaixo do comando de Satanás, eram organizadas em classes e também em hierarquias. Tá? Eles têm todo um sistema que foi construído em cima disso, tá? Para poder alcançar um único objetivo, que é impedir o homem de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Esse é o principal objetivo. Então, todo esse sistema maligno, né, construído a partir destes e de outros nomes, atuaram naquela época, mas não morreram, eles continuam aí. E continuam com a sua missão, de novo, que é afastar os homens e mulheres de um relacionamento verdadeiro com Deus. Esse é o principal objetivo. Além dos nomes, é importante que a gente saiba que eles também estão organizados aí em classes. Deixa eu ver se eu consigo avançar. Ali? Tá. Então eu trago para vocês algumas classes. E aqui, gente, um pequeno ponto de atenção. Entre parênteses você vai ver o nome grego e fora do parênteses a tradução. Como que o tradutor considerou aquele nome para o nosso idioma, para a nossa língua portuguesa. E do lado direito da setinha tem as referências bíblicas aonde esses nomes aparecem. Tá? Então, pegando aí principados em grego arcai, e como eu mencionei para vocês na semana passada e na outra, a principal ideia é de um espírito territorial, que ocupa uma determinada região, uma determinada geografia. Essa é a ideia. Não quer dizer que eles estão limitados à geografia nem nada, né? Mas que de alguma maneira eles têm, né, muito mais, dentro dessa hierarquia que se acredita que existe, eles exercem suas influências de forma muito mais regionalizadas, né? Isso já é desde a época do Antigo Testamento. Quando os inimigos tentavam atacar Israel, eles achavam que, né,
nosso Deus, o Deus de Israel, também era um Deus regional, que só atuava naquela região. Né? Tanto é que em algumas passagens, né, a gente tem a sensação de que até o povo de Israel também acreditava que Deus estava só naquela região ali. Né? Quando você vê, por exemplo, Jonas saindo, né, da região onde ele vivia, que é o território de Israel, indo pregar em Nínive, né, exatamente para desconstruir essa ideia de que Deus de Israel estava limitado à geografia de Israel, mas que ele é Deus de toda a terra, e a palavra dele serve para todas as nações, não apenas para o povo de Israel. Então, quando ele tem uma palavra para um determinado povo, não interessa se aquele povo adora Baal ou Camus ou qualquer outra entidade. Deus é Deus, não está limitado em nenhuma geografia. No caso dos principados, nos dá a sensação de que, de alguma forma, eles estão organizados em territórios. Podem ser grandes, podem ser pequenos, mas eles ocupam ali aquele espaço e exercem influência. E a palavra-chave aqui é influência. Influência. Eles apenas influenciam os habitantes daquele território, daquela geografia, com as suas vontades. Na ideia, ele só dá o desejo, né? E a pessoa que compra aquela ideia, compra aquele desejo e se estraga com isso, né? Mas depois a gente vai ler algumas referências, tá? Só para ilustrar, mas vamos passar primeiro pelos nomes, né? Pelas classes, na verdade. Outra classe é chamado de poderes, do grego exousiai, né? E esses poderes, né, são o que a gente conhece mais como os poderes malignos mesmo, né? Que são os espíritos que causam mal para outras pessoas. Então, aqui estamos falando de opressão, estamos falando de possessão, então são aqueles poderes que tomam a vida das pessoas para escravizar a mente e, dependendo aí do tipo de envolvimento, até mesmo o corpo dessas pessoas, né? Acabam sendo propriedade desses poderes, né? Então, esses são os dois primeiros grupos. Você pode ver pelo texto que, pelo exemplo, que alguns versículos até se repetem aí, ó. Efésios capítulo 1, versículo 21, aqui também, né, o versículo 3, versículo 3:10 aqui. Então não vamos ler todos, mas alguns aqui a gente vai passar por eles, tá bom? Continuando, nós temos também poderes, mas né, e aí é um problema de tradução, né? Eu sempre menciono com vocês, né, que o tradutor, né, e o linguista, quando eles percebem um determinado termo, eles precisam achar um equivalente naquela língua que eles estão traduzindo, né? Eles precisam achar um correspondente. No caso, né, tanto dynamis como exousia, que a gente viu no texto anterior, são traduzidos como poderes. Mas não necessariamente a gente está falando do mesmo tipo de poder. Se um está mais focado na opressão e o outro mais na manipulação, é difícil, a gente não tem muita referência. Qualquer coisa que eu fale para vocês aqui é mais especulação do que embasamento para dizer, não, olha, né, um cuidava de um determinado poder, outro cuidava de outro poder. O apóstolo Paulo não diz. Para aquelas pessoas era muito claro, então a gente teria que fazer um estudo para entender, né, dentro da cultura, dentro da sociedade, qual era a percepção entre um ou outro. Esse livro não detalha, porque às vezes eles são tratados como sinônimos, mas por alguma razão Paulo percebia uma distinção, né, entre esse primeiro termo que está aqui na tela, que é o dynamis, né, traduzido como poderes, e o anterior, que é o exousiai, que
também é traduzido como poderes. Você pode ver que aqui a gente tem um pouco mais de ocorrência de versículos, tá? Nesse outro a gente tem apenas aqui em Romanos e em Efésios. Então, né, o tradutor traduziu tudo para poderes, mas a palavra tem lá as suas diferenças. Outro termo são os domínios, kiriotetes, se encontra também em Efésios e em Colossenses. Você vê que Efésios e Colossenses é onde mais esses termos aparecem, né? Então, algumas traduções chamam de dominadores. Então, são aqueles que, mais do que exercer domínio, eles aprisionam as pessoas dentro das suas próprias influências, né? Então, esses domínios ou esses dominadores, eles comandam a vida das pessoas que estão debaixo da sua influência. Então, não é apenas uma questão de dominar a mente, né, ou o corpo, mas o modo de vida da pessoa acaba totalmente sendo dirigida, né, pelas influências que esses dominadores produzem. E aqui a gente está falando de todo tipo, né? Desde daquelas que talvez sejam até aceitáveis, como certos maus hábitos que estão, né, debaixo da influência desses dominadores, até os piores vícios que você pode imaginar, que também são influências desses dominadores, porque o que eles querem é dominar a vida da pessoa de uma maneira que ela se sinta presa àquele mau hábito ou aquele comportamento. Daqui a pouco a gente vai falar mais, tá? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que esses espíritos, eles só influenciam. A pessoa é completamente responsável pelas suas atitudes. Então não é porque um espírito provoca uma reação ou influencia uma pessoa para ser violenta a troco de nada, né? Tem gente que é violenta a troco de nada, assim. Não quer dizer que a culpa é do espírito. Porque seria fácil, né? Bota na conta do demônio lá e, né, eu não tenho nada a ver com isso. Mas não é. A pessoa é responsável por isso. A pessoa é responsável por isso. 100% responsável. O que o espírito maligno faz, ele só influencia, ele manipula a pessoa para se prender naquilo. Acho que um ponto importante também de ser dito, antes da gente avançar, é que todos esses espíritos, eles são seres milenares. São seres milenares. O que eu quero dizer com isso? Que eles observam a humanidade ao longo de todos os séculos da nossa existência aqui. Desde o Jardim do Éden até hoje, eles observam os seres humanos. Sabem como nós agimos e reagimos em determinadas situações. Por quê? Porque eles são muitos, são muito também organizados no sentido de dizer, olha, esse grupo de homens aqui, estou dando só um exemplo, tá? Esse grupo de homens, né, que tem este comportamento é mais suscetível a cair no pecado do adultério. Manda gente para atravessar a vida desse cara, porque esse grupo de pessoas é mais suscetível a isso. Então é o cara que passa uma mulher, ele olha, passa uma mulher, ele brinca, ele faz comentários, né? Ele tem um comportamento, uma reação que é mais suscetível a esse tipo de coisa. Então o que eles fazem? Influenciam. Porque eles estão observando as pessoas. E eles não têm problema com o tempo. Tipo, se eu não atacar no domingo de manhã, para eles não vai fazer diferença se é domingo de manhã, se é no meio da semana, eles não têm essa preocupação, eles estão aí o tempo todo. Tá? Então, eles observam para atacar a pessoa da forma que tem mais chance de derrubar. Como eles não conhecem o coração, não sabem o que as pessoas estão pensando,
eles capturam isso através das reações. Né? Das reações. Então, se tem uma pessoa que tem um vício em pornografia, a gente sabe que pornografia, né, tem um problema, né, para quem se prende a esse tipo de coisa. Não tem gente que é viciada, que não consegue. Né? Então, o que eles fazem? Eles falam assim, já que essa pessoa tem esse problema, vamos dominar, né, o dominador, né, fazendo com que essa pessoa sinta o desejo. Né? Com situações, com ideias, com cenas, com imagens, às vezes até, né, jogando, influenciando no pensamento, porque assim essa pessoa está presa. Não quer dizer que tem um demônio específico da pornografia, não acho que tenha, mas eu acho que tem aquele que é mais capaz de influenciar a pessoa. Porque, de novo, gente, são seres inteligentes que têm um único objetivo de afastar o homem de Deus. Eles não querem outra coisa, não querem dinheiro, não querem os nossos bens. Para eles essas coisas não têm valor nenhum. Eles não conseguem fazer nada com isso. Você acha que ele consegue fazer alguma coisa com o seu dinheiro? Não. Não vai lá no banco sacar o seu... Eu não tenho um Pix, né? Então, para eles essas coisas não têm valor nenhum. Mas a chance de uma pessoa sair do lugar que ela está, entregar sua vida para Jesus e ter um relacionamento verdadeiro com Deus, esse é o principal prêmio. Então eles vão fazer de tudo para impedir essas pessoas de chegarem lá. Fazendo o que for necessário. Então, como eu mencionei para vocês, eles estão observando. Então, quando eles percebem que uma determinada mulher, um determinado homem, tem uma tendência, uma fraqueza, ou é mais suscetível a determinado tipo de ação espiritual, é ali que eles vão atacar. Isso é tão sério que, né, a Bíblia ela fala o seguinte: resistir ao diabo e ele vai continuar atacando. Né? Vai fugir. Porque ele não vai atacar numa coisa que não vai ganhar. Não tem esse tempo para perder. Se ele percebe que, olha, esse homem aqui, sexo, adultério, prostituição, não vai derrubar, não vamos atacar por esse caminho. Ele não vai prestar atenção, ele não vai ligar, ele vai repreender, ele vai fazer tudo o que pode, tudo o que deve para resistir a esse tipo de ataque. Então ele vai tentar atacar de uma outra forma. E de outro, de outro, de outro. Até conseguir perceber que a gente tem um ponto fraco, um ponto frágil para ele tentar. Vocês estão me entendendo? Isso é estratégia de guerra, gente. Estratégia de guerra. Tá? Imagina um exército de um lado e outro. O comandante daqui não vai sair na loucura. Vai lá. Tem uma estratégia de guerra. Ele fala, olha, o ponto mais vulnerável da cidade é desse lado. Né? O muro não é forte aqui. Então aqui a gente tem que atacar para tentar derrubar. Estratégia. Nenhum comandante de uma guerra sai sem antes fazer um bom plano de guerra. E como o nosso tema é guerra espiritual, é importante que vocês saibam que os inimigos da nossa alma têm um plano para cada uma das pessoas. Eles não sabem se vai dar certo ou não, porque eles não têm essa capacidade. Mas que eles têm um plano, tem. Então vão te tentar, né, ou vão tentar você, sua vida, de diferentes formas. E aonde perceber que ali tem uma vulnerabilidade, é ali que eles vão atacar. Vamos seguir? Né, a gente avançar? Então, tem os tronos, tronoi. Eu acho que esse é o último slide, se não tem mais um. Tem mais. Tem os governantes do mundo, chamado aí de cosmotratores. Efésios capítulo 6, versículo 12. Depois a gente vai ler esses versículos.
mas é conhecido, né? As forças espirituais, conhecidas como pneumática, os governantes, os arcontes, os espíritos elementares, estoiqueia, e também os demônios, conhecidos aí como daimonia. Então todas essas classes estão na Bíblia. Não sabemos exatamente, ou especificamente, detalhes de cada uma delas. Não sabemos. Mas acho que mais importante do que saber é entender que os espíritos malignos, eles estão organizados de uma forma muito bem estruturada para atacar o homem. Então, cada uma dessas classes tem um papel nessa guerra. E que para nós talvez seja até difícil de identificar ou de classificar, mas eles estão lá. Porque é um exército, né, gente? O exército tem a infantaria, tem a cavalaria, né? Tem os arqueiros, que são os que lançam suas setas. Imagina, o cara que é o arqueiro numa guerra, ele não é bom para manejar uma espada, mas no arco e flecha, aponta e vai, e acerta. Né? Então imagina, numa batalha, quando o exército de lá decide avançar, isso vocês veem muito em filmes, né? Porque as coisas não saem da cabeça do diretor, né? Isso é um pouco lógico. O que os arqueiros que estão do lado de cá fazem? Atiram para derrubar quem está atacando. Né? E dá aquela saraivada de flechas que é para tentar atingir o máximo de pessoas possíveis. E tem algumas que vão cair com as flechas. Né? Tem aquelas que as flechas não vão alcançar, a pessoa vai conseguir se defender com o escudo ou se desviar. Mas aí vem do lado de lá, né, a cavalaria, vem de lá a infantaria para tentar parar o avanço desse exército. Porque é uma guerra. É uma guerra. E quando a gente vê lá o apóstolo Paulo falando aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, ele está querendo dizer duas coisas. A primeira é que nós estamos em guerra, é uma luta. Essa luta ela não é política, não é ideológica, não é humana, ela é espiritual. Tá? Então é importante que eles tivessem essa maneira de enxergar a coisa. Você não está lutando contra pessoas, contra organizações humanas. Né? Tanto que lá em Efésios 6,12 ele vai usar esses termos que nós vimos aqui. Né? Alguns desses termos. Então, sua luta não é humana. Você não está lutando contra pessoas, contra instituições, contra organizações humanas. É uma luta que é espiritual. Então, essa é a primeira verdade que a gente vê nesse texto, no trecho como um todo. Né? A segunda verdade, ele fala, olha, mas vocês também não estão indefesos, como antes vocês estavam. Porque antes vocês não tinham o que fazer. Quando vocês estavam sem Cristo, esses seres já atacavam naquela época. Só que vocês não tinham o que fazer, porque vocês não tinham capacete, vocês não tinham escudo, vocês não tinham couraça, vocês não tinham espada, vocês não tinham, né, o armamento necessário para resistir. Né? Resistir ao dia mau. E passar por tudo isso e ainda continuar de pé. Né? Continuar de pé era o sinal, num campo de batalha, era o sinal de que aquele guerreiro estava apto para continuar a luta. Vocês estão me entendendo? Né? Que o versículo é isso, né? Todo mundo lembra? Eu posso colocar na tela, se alguém tiver familiar. Vamos colocar. Marquinhos não está aqui, né? Vamos lá. Aqui a gente está entrando nesse assunto. Puxo para cá. E aí a gente vê. Deixa eu só voltar para cá para
deixar na tela. Eu acho que lendo sempre ajuda. Né, Val? Por mais que a gente está familiarizado com o texto, sempre tem aquela nuance assim, aquela coisinha de, puxa, é verdade, isso aqui e tal. Deixa eu jogar para essa tela. Já está aparecendo na gravação. Eu vou ficar assim de lado. Vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui começa, né? E aqui vem o detalhamento de muitos daqueles termos, daquelas classes que a gente viu aqui. Principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, tudo isso a gente viu lá, né? Por isso, peguem toda a armadura para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Né? Fiquem firmes, cingidos com a verdade, os pés com a preparação do Evangelho, o escudo da fé, capacete da salvação, orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tá? Então, o grande objetivo aqui era, depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Né? Então, nesse contexto, numa guerra, quem estava de pé é sinal que estava ou não estava ferido, ou se estivesse ferido, não ao ponto de não conseguir continuar avançando. Porque às vezes, né, a pessoa podia estar ferida no ombro, na costela, mas ainda estava ali lutando. Agora, uma pessoa caída, por mais que ela ainda estivesse viva, mas caída, ela tinha um problema. Porque se o inimigo avançasse naquele território, a pessoa caída terminava de matar. Então era importante permanecer de pé, porque de pé você continuaria se defendendo. Caído, alvejado, você estava muito mais fácil de ser terminado, né? Ou completamente abatido ali. Então, o apóstolo Paulo mostrava exatamente esse ponto. Olha, estamos numa guerra, ela é espiritual, mas ao mesmo tempo vocês não estão à mercê. Vocês têm uma armadura para lutar nessa guerra. O que era fundamental, porque antes eles não tinham nada. Antes eles estavam à mercê. Então, imagina, você ir para uma guerra sem arma. Como você vai defender, né? Aí você pensa, mas e Davi? Mas Davi tinha um estilingue lá, né? Era a arma dele. A arma dele era, né, arma de pastor. As pedras e, né, o seu estilinguezinho ali para acertar na cabeça do gigante. Então ele não foi desarmado. Ele foi com as armas que ele precisava para vencer aquela guerra. Nós temos as nossas armas. São essas aí. Você vê no texto. Mas tem uma questão importante, gente. E aí eu vou começar aqui e a gente vai terminar na próxima aula. Tá? Numa guerra, às vezes, e aqui tem um ponto importante para a gente refletir. Numa guerra, nós estamos numa guerra, é muito importante a gente ter clareza do que o inimigo quer. Do que o inimigo quer. De novo, o inimigo não quer seu dinheiro, sua família, seu carro, seu trabalho. Não tem valor nenhum para ele essas coisas. Ele não quer essas coisas. Pensa aqui comigo, deixa eu trocar aqui a tela. Vou voltar ali para o slide. Vou começar aqui, mas certamente a gente não vai terminar. Né? Deixa eu fechar a parte do texto. E vamos voltar só para o slide agora.
Tá? Quer arrastar ali, né? Foi? Foi. Pensa aqui comigo. Vou copiar esse último slide aqui para a gente fazer um exercício juntos. Vamos lá. Pensa aqui comigo. Vou colocar de um lado os inimigos. Então, de um lado tem os inimigos. Opa! Aqui. No canto oposto ao inimigo, Deus. Vou colocar um pouquinho mais para cima. Só para aproveitar o espaço. Aqui no meio, você. Certo? Aqui no meio, você. Pergunto para você, o que tem entre você e Deus? Teu relacionamento com Ele, né? Ok? Vou diminuir aqui um pouquinho. Esse aqui é o prêmio que Ele quer. É esse relacionamento, você com Deus. Esse é o prêmio que Ele quer. Antes de Cristo, você não tinha esse relacionamento. Lembra, antes nós éramos inimigos de Deus. A gente até viu na ministração de domingo passado. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós começamos a ter um relacionamento com Deus. Gente, esse é o troféu que o inimigo quer. Ele quer pegar esse relacionamento aqui e destruir. Na quarta-feira, 2 semanas atrás, eu falei para vocês no culto, a respeito que todas as partes da nossa vida são importantes. O nosso relacionamento com Deus está em outro patamar. Mas as outras partes da nossa vida são importantes. Então, colado aqui com você, está o quê? Bem colado aqui, ó. O seu casamento, né? Sua vida financeira, né? Seu trabalho. Eu não vou colocar tudo aqui, tá? Seus filhos, né? Então, todos eles, pensa que todos esses itens que você tem aqui, né, são partes da sua vida. Lembra da ministração? E todas elas são importantes. São saúde mental. Então imagina que aqui é um monte de coisinha junto, pertinho ali de você. Deus está aqui. Tá? Entre você e Deus, o seu relacionamento. O inimigo quer aquele troféu lá em cima, que é esse relacionamento. Impedir você de ter esse relacionamento com Deus. Tá? Ele quer isso aí. Orbitando você está todas essas partes da tua vida. Saúde mental, filhos, casamento, vida profissional. Pensa que é um monte de peças conectadas. Aí você vai lá para a ministração, que lá eu explico um pouquinho mais. Tudo conectado. Se uma parte dessa estiver faltando, você não está completo. Vocês estão me entendendo? Se a minha saúde mental não estiver ok, como que eu vou cuidar do meu casamento? Se emocionalmente eu não estou bem para cuidar, para ajudar, para estar presente. Se eu estou com a minha vida financeira toda complicada, como que eu vou, né, fazer um plano para os meus filhos, uma viagem, né?
Se no trabalho eu não estou legal, não estou satisfeito, não é o tipo de coisa que eu gostaria de estar fazendo, não é o ambiente que eu gostaria de estar trabalhando, como que eu vou estar bem, né? Então, tudo isso está conectado. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que para atingir, né, esse pedaço lá de cima, né, que nós chamamos aqui de relacionamento, os inimigos, eles vão usar essas peças, essas partes que estão orbitando você para chegar lá em cima. Essa é a artimanha dela. Então, no final, quando você vê alguma coisa acontecendo no teu casamento, no trabalho, na vida financeira, qualquer coisa, que você identifica, meu, aqui eu estou sendo atacado pelo inimigo. Não quer isso. Isso é só o meio para chegar no teu relacionamento com Deus. Se a gente pensar no relacionamento com Deus, né, no relacionamento tem fé, tem a nossa salvação, tem muitas coisas também orbitando aquele relacionamento com Deus ali. Tem a nossa fé, tem a nossa salvação, tem as bênçãos de Deus, tem um monte de coisa nesse relacionamento também. Semana que vem eu vou trazer o desenho completo para vocês. Mas o que ele quer é o relacionamento. E ele só vai usar essas peças, essas partes da sua vida, como um meio para chegar lá. Só que aí, turma, vem a notícia ruim. Nós estamos numa guerra. E que talvez uma peça ou outra ele acabe levando. Porque é uma guerra. Então, às vezes, eu quero que vocês entendam, até para ter uma maturidade, né? Às vezes a pessoa está numa guerra e o meio para desestruturar essa pessoa é o casamento. Aí o casamento vai e dissolve. Não deu certo. Muita briga, muita confusão, tal, o inimigo influenciou, acabou o casamento da pessoa. Ele pode até ter levado o casamento. Agora você não tem mais, né? Agora você acabou. Mas se você continua firme no teu relacionamento, é isso que eu quero que as pessoas entendam aqui. Ele não ganhou. Porque o prêmio para ele é o relacionamento, não é o que está aqui. Então ele tirou uma coisa de você, mas se ele não tirar o teu relacionamento, você ganhou e ele perdeu. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, na minha guerra, eu posso até perder algumas coisas, Wilson. Não vigiei, não fui prudente, não dei, né, todo o cuidado, perdi. Se lá na frente Deus restituir, glória a Deus. Se não, nesse momento eu perdi. Mas se eu continuar firme no relacionamento que eu tenho com Deus, e não ficar dizendo, mas eu tinha um emprego tão bom, deu certo, porque o inimigo levantou lá um cara com espírito de Baal, né, Nabal, lá um cara maluco, acabou com a minha paz, eu pedi demissão, nunca mais consegui um emprego igual. Aí a gente fica com aquela sensação de que a gente perdeu alguma coisa. Só que assim, se eu continuo firme, inabalável, como está naquele texto que nós acabamos de ler, então você não perdeu nada. E aquilo que hoje você não tem, Deus pode te restituir, se Ele quiser te restituir. Se Ele não quiser, você continua firme, inabalável. A guerra espiritual não está pautada naquilo que são as coisas que a gente tem, mas um relacionamento que nós construímos com o Senhor. É este que nós precisamos preservar, independente de qualquer coisa, porque o que você tem numa guerra você pode até perder. Se Deus for misericordioso, e Ele é, né? Ele é misericordioso, Ele pode te restituir se Ele quiser. Como Ele pode também não te restituir. Mas se eu continuar firme, inabalável no meu relacionamento, eu não perdi essa guerra. Eu perco essa guerra quando o inimigo ataca o meu trabalho, perco o meu emprego e saio da igreja. Aí ele ganhou. Porque eu perdi meu emprego, fiquei frustrado, decepcionado, achei que Deus não me abençoa, nunca consegui ter aquilo que eu já tive, então Deus não gosta de mim, Deus não se preocupa com as minhas lutas, então por que eu vou ficar com ele? Aí ele ganhou. E ele só usou o trabalho para
pegar você no teu relacionamento. Vocês estão me entendendo? Então, guerra é isso, gente. Guerra não é o que você tem. O que você tem, você pode ter hoje e perder amanhã. E nós temos que ser maduros espiritualmente suficientes para entender que se eu perdi, Senhor, eu perdi. Né? Eu não cuidei, eu não fui prudente, pode ter acontecido um monte de coisa. Mas eu continuo aqui, nos teus caminhos. E se amanhã o Senhor quiser restituir, eu vou ficar muito feliz. Mas se o Senhor não quiser me restituir, eu vou continuar no mesmo relacionamento. Porque não são as coisas que eu tenho, é quem eu sou diante do Senhor que faz toda a diferença. Gente, já passei demais do horário, me desculpem. Tá? Mas semana que vem a gente continua, se Deus quiser. Amém? Vou terminar a gravação. Deus abençoe.